Vida, boa noite, simpatizantes. É uma alegria estarmos novamente juntos para falarmos, da palavra de Deus, para juntos, receber uma palavra que com certeza trará vida, alegria, mudança ao nosso coração. Vou estar falando nessa noite sobre o propósito de Deus. Para todas as coisas, Deus tem um propósito. Até mesmo para aquelas que nós achamos que não, Porque nós olhamos e achamos muito difícil. No livro de Êxodo, capítulo 13, versos 17 e 18, fala assim: Quando o faraó deixou sair o povo, Deus os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Então, amados, às vezes parece muito estranho a direção que o Senhor nos dá, a direção que o Senhor coloca diante de nós, Então aqui a palavra nos fala que quando o povo de Israel foram tirados lá da terra do Egito para ir à terra prometida, a Canaã, Deus levou este povo por um caminho mais longo, por um caminho mais difícil, o deserto. Quer dizer o quê? Que havia um caminho mais curto, mas Deus decidiu levá-los por um caminho mais longo. Então, quando nós lemos essa palavra, pensamos assim: então, o caminho de Deus é difícil? O caminho que Deus coloca diante de nós sempre é o mais difícil? É o deserto? Amados, para todas as coisas Deus tem um propósito. E Deus tinha um propósito, o porquê de levar este povo por este caminho. Qual era o propósito? No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versos 2, diz que o propósito era esse: Deus queria humilhar aquele povo e colocá-los à prova. Porque Deus queria que eles tivessem entendimento o que estava no coração deles. Porque Deus sabia o que estava no coração daquele povo, mas eles não sabiam o que estava no coração deles. E sabe o que estava no coração daquele povo? A incredulidade, a desobediência e a idolatria. Então Deus queria tratar daquele povo. E o que é tratar? Deus queria tirar da vida deles, o coração deles, a incredulidade. Deus queria tirar a desobediência e Deus queria tirar a idolatria. Por isso que o Senhor nos levou por um caminho mais difícil. Então Deus também, amados, Deus, há muitas coisas que às vezes nós achamos que está bem na nossa vida, mas o Senhor sabe que não está. E aí o Senhor nos leva por um caminho difícil, pelo deserto, para que nós possamos ver o que nós temos que renunciar, e dar liberdade para que Ele possa nos tratar. Então, quando eu decido olhar e caminhar o caminho que o Senhor colocou diante de mim, a direção que o Senhor colocou diante de mim, eu alcanço 3 graças de Deus, 3 bênçãos de Deus. E vamos falar dessas bênçãos. A primeira bênção que nós recebemos quando nós andamos na direção que o Senhor nos dá é a direção de Deus. E a palavra que o Senhor nos guiará. Quer dizer o quê? Quando eu tomo a decisão de seguir o caminho do Senhor, é Ele que vai guiar a minha vida, Diz a palavra que este povo, durante esses 40 anos de trajetória, de peregrinação, o Senhor estava ali com eles. E o Senhor estava ali guiando aquele povo através de uma coluna. Durante o dia, essa coluna era de nuvem, trazendo a sustentação, refrescando aquele povo devido ao sol ardente lá do deserto. E então havia uma nuvem, uma coluna de nuvem que ia à frente, quer dizer, guiando eles. E eles seguiam o Senhor. E durante a noite, como é frio no deserto, essa coluna passava a ser uma coluna de fogo. E o Senhor estava ali dando direção para eles,
também durante a noite, para que eles prosseguissem e eles não se perdessem. E assim também somos nós, amados. Às vezes nós também estamos sem rumo, nós não sabemos para que lado nós podemos ir. Este povo imagina um deserto, eles encontravam o quê? Dunas de areia, e olhavam para tantas dunas em sua volta, e qual a direção? Então a nuvem os levava, a coluna de fogo os levava, e eles então estavam indo no caminho certo. Então Deus também, Ele vai guiar os teus passos, Ele vai guiar os nossos passos, e nós vamos andar em um caminho de vitória. E eu vejo mais aqui ainda, Deus quer que nós venhamos a prosseguir, que nós venhamos a caminhar de dia e de noite. Então não é só durante o dia que o Senhor vai nos guiar, mas também à noite o Senhor vai estar conduzindo os nossos passos. Outra bênção que nós recebemos quando nós seguimos a direção do nosso Deus é a provisão dele. Diz a palavra que Deus proverá para nós. Diz a palavra que o Senhor enviava todos os dias o maná para aquele povo. E o pão, que um sabor, uns dizem que era um sabor de bolos de mel, outros de baunilha, mas enfim, eu sempre falo lá na glória que nós vamos saber exatamente o sabor do maná, pois nós aqui não temos como experimentar hoje, somente a geração passada. Então, todas as manhãs, o Senhor derramava o maná para aquele povo. E o líder da família, ele que tinha autoridade para ir lá e recolher o maná. E eles tinham um jarro, e aquele jarro era como que era porção para eles. E havia uma ordem, que eles não recolhessem a mais, caso recolhesse a mais, estragaria. E realmente acontecia isso. Então, eles colhiam aquele jarro e eles se alimentavam. Talvez, eu imagino, se algum colhia um pouquinho a mais, na hora de consumir, ele não tinha a mais. E aquele talvez que recolhia um pouquinho a menos, na hora de consumir, não faltava. Porque Deus é o Deus, que dá realmente aquilo que nós precisamos. Então, todos os dias o Senhor mandava o maná, e aquele povo colhia aquele maná e dele se alimentava, E aquele que guardava para o dia seguinte, o que acontecia, estragava. Sempre, ali também tinha os duvidosos, aqueles que tinham pouca fé, os espertos, como em todo lugar tem. Então, aquele que pensava assim, eu vou colher uma porção a mais, vá que amanhã, Deus não mande o maná, vá que aconteça alguma coisa, vá que eu não possa recolher. Então, quando recolheu a mais, já pensando no amanhã, então, no dia seguinte, aquele maná estava todo estragado. Diz a palavra que criava bicho, cheirava mal, e então não adiantava guardar. Então nós entendemos que Deus está ensinando este povo a depender dele. E é como nós, meus amados, diz a palavra que nós não podemos estar ansiosos pelo dia de amanhã. Então ande ansioso, Mateus 6 fala sobre isso, mas que você coloque toda a tua confiança no Senhor e descanse no nosso Deus e saiba, o Deus que hoje proveu para você, se Ele der o amanhã para você, Ele vai prover em nome de Jesus. Então não ande ansiosos por aquilo que você vai comer, você vai vestir, vai fazer no dia de amanhã, mas confia no nosso Deus em nome de Jesus. Então o Senhor abençoava este povo, Então quando eu ando na direção de Deus, Deus supre as minhas necessidades, Importante é você andar na direção de Deus. Quando eu comecei meu ministério, eu muitas vezes já compartilhei com a igreja, mas quando eu comecei o ministério, nós começamos na cidade de Joinville, Santa Catarina. Eu era muito nova, eu tinha 18 anos, E um dia nós estávamos lá e era o início de uma obra, de uma igreja, muitas dificuldades, no bairro Glória. Teve um dia que nós não tínhamos o que comer. Nós não tínhamos mais nada o que comer. Então, o que nós fomos fazer? Fomos deitar, dormir um pouco, descansar, para não pensarmos tanto em comer que nós não tínhamos. E quando estávamos deitados, nós ouvimos um barulho, o quarto era em cima,
e nós ouvimos um barulho na cozinha. Quando chegamos na cozinha, nós encontramos, havia limpado o fogão, ele estava com a tampa baixada, e quando nós olhamos, em cima daquele fogão tinha um enorme de um pão, né? Eu sempre digo pão dos alemães, né? Que é grande, enorme, uma fatia, meu Deus. E nós encontramos aquele pão, e então nós vimos aquele pão e pensamos assim, quem abriu a janela? Quem será que colocou este pão? E então nós, naquele momento, tivemos ali, fizemos uma refeição. Deus proveu, um dia que nós não tínhamos nada para comer, Deus proveu um pão para nós. No dia seguinte tínhamos cultos, perguntando para os irmãos, quem foi o irmão, a irmã que nos honrou, nos presenteou, que levou um pão para nós no dia de ontem? E ninguém, né? Todos disseram, não fui eu. E aí então, né, nós não soubemos quem levou, mas nós sabemos, né, através da nossa fé, que quem levou ali e colocou realmente para nós ali foi o nosso Deus, foi a provisão de Deus para nós. Vivi muitas experiências de provisão e ainda tenho vivido. E eu quero dizer para você que Deus também quer que você tenha uma experiência com Ele. Então não se preocupe, descansa e o Senhor proverá para você. Outra bênção que o Senhor tem para nós também, Ele está dizendo que Ele é o Deus que nos capacita. Quando eu ando na direção do Senhor, Ele me capacita, para que eu possa viver os dias difíceis. A palavra diz que quando o maná era derramado, o Senhor disse que eles recolhessem só uma porção daquele jarro, no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto e quinto. No sexto dia, eles tinham a ordem de Deus para recolher 2 jarros. Por quê? Porque no dia seguinte era o dia do descanso. E então era o dia que eles não iriam trabalhar, mas descansar e adorar a Deus. Então, no dia que antecedia, o dia do descanso, o Senhor permitia que eles recolhessem 2 jarros. E no recolher os 2 jarros, eles poderiam comer a mais daquele dia. Uma porção dobrada daquele dia e guardar alguma coisa para o dia seguinte. E o que era guardado para o dia de descanso não se estragava, porque era, ali estava a palavra do Senhor, a lei do Senhor e a obediência também. Então, amados, quando olhamos para essa palavra, nós entendemos que Deus quer falar conosco também, que no mundo espiritual, o dia do descanso, nós temos buscado, que é o dia que nós vamos estar para todo sempre com o nosso Jesus. Quando tudo isso aqui passar, mas enquanto isso não acontece, nós estamos vivendo o dia que antecede o dia do descanso. E o dia que antecede o dia do descanso são dias difíceis. E hoje nós vivemos dias difíceis. A igreja vive dias difíceis, dias de muitas problemas, dificuldades, muitas situações dificílimas, e muitas delas vêm para que nós venhamos enfraquecer, para que nós venhamos até nos afastar do evangelho, que venhamos alagar a nossa fé. Mas o Senhor diz que para esses dias difíceis, aos quais nós estamos vivendo, o Senhor diz que nos dará a porção dobrada. E Deus está nos dando hoje a porção dobrada. Talvez você está cansado, desanimado, você está pensando em parar de continuar, mas Deus está dizendo, eu coloco um caminho diante de você, eu te dou uma direção, entra nele agora, caminhe na direção que eu estou te dando, e você vai ter essas bênçãos sobre a tua vida. Eu vou te guiar, eu vou prover e eu vou te capacitar. Amém? Eu quero orar por você agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo e poderoso, nós ouvimos a Tua palavra. Ai, Espírito Santo, eu creio daquilo que Tu és poderoso para fazer. E há muitas pessoas cansadas, desanimadas, pessoas pensando em retroceder. Mas a Tua palavra nos encoraja a prosseguirmos, a andarmos, indiferente, ó Deus, de ser dia ou ser noite, pois que Tu és o Deus que nos guia em todo o tempo. Espírito Santo, entra com a Tua graça agora, aonde está essa pessoa, aonde está essa família, e ó Deus, dê refrigério para eles, tira toda a ansiedade, toda a preocupação com o dia de amanhã, o nervosismo, e ó Deus, que essa vida descanse em Ti, e ela vai viver o sobrenatural, em nome de Jesus.
Jesus. Pai, cura agora o enfermo, liberta o oprimido, dá vista aos cegos, move, ó Deus, agora essas vidas e o andar deles, Pai. Seja tudo, Senhor, segundo a tua vontade. E eu peço agora, vem com a tua porção dobrada, vem com a tua porção dobrada, Pai, agora, para que essa dificuldade não destrua, Pai, essa vida, para que essa dificuldade não o coloque no chão, mas que ele permaneça em pé, forte, firme e, ó Pai, pronto para continuar a sua luta até o dia do descanso, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus.